Beleza, pessoal. Seguindo a etapa 1, unidade 3, os países andinos. Vamos falar um pouco das características geográficas desses países. Andinos por quê? Porque compõem a região dos Andes, né? Da Cordilheira dos Andes. São todos os países em que tem uma parte ou um pedaço da Cordilheira dos Andes compondo o seu território. Tá bom, pessoal? A gente vai entender tudo isso direitinho, o que é Cordilheira dos Andes. Esse é o mapa político, né, da América do Sul, como a gente pode ver. Em amarelo a gente vê ali os 6 países andinos. Que países são esses? Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile. Né? Eles possuem uma unidade física dada pelo quê? O que é que os aproxima? Por essa cordilheira. Né? Essa cordilheira ela acontece pelo encontro de placas tectônicas, né? É um encontro convergente, se eu não me engano. Né? Uma placa choca sobre a outra e essas placas emergem, né? Formando essa cadeia de montanhas. Né? Nesse caso, a presença de territórios elevados, de territórios de altitude, configuram processos culturais e de desenvolvimento, formação do território diferentes. Né? Por isso eles têm isso em comum, essa presença dessa cordilheira, o que torna esses territórios comuns dentro dessa sua formação, característica geológica. Tá bom, pessoal? São países colonizados pela Espanha, né? Onde a gente teve uma colonização de exploração, digamos assim, mas são todos países que falam espanhol graças à sua colonização espanhola, tá? Economicamente são poucos industrializados, tá? A gente tem aqui o Chile despontando hoje como um país de maior desenvolvimento, mas de forma geral são países pouco industrializados, apesar de que a Venezuela possui muito petróleo, né? As bacias de petróleo da Venezuela são enormes, elas competem diretamente com a questão do petróleo dos árabes, né? Dali da região da Península Arábica, enfim. Então é muito forte isso para os venezuelanos, né? Esse incremento, ainda que a população não usufruou tanto disso. Tá bom? Mas é de forma geral uma região pouco industrializada, né? São países em que investem muito na produção primária, né? Que é a questão da agricultura e do extrativismo mineral. A gente vai ver um pouquinho mais sobre eles aqui. E a Cordilheira dos Andes, propriamente dita, que é o que dá nome a esses países, né? Os países andinos, né? Então, o que seria essa cordilheira? Né? É uma cadeia de montanhas que acompanha o litoral do Pacífico. Qual é o litoral do Pacífico? O litoral que banha o Oceano Pacífico, né? A oeste da América do Sul, como a gente viu no mapa anterior. Todos aqueles países que são banhados pelo Oceano Pacífico. Né? Tem picos elevados, né, a existência de inúmeros vulcões ativos, né, é forte também a questão do vulcanismo, né. Por isso esses países sofrem, pessoal. Lembra que eles estão a própria formação da Cordilheira dos Andes é uma questão de borda, de placa tectônica, né. Essas bordas você tem o desenvolvimento desse relevo elevado, que é a Cordilheira dos Andes. Você tem intenso vulcanismo. Então eu posso dizer que nessa região eu tenho o quê? A formação de abalos sísmicos, né? O famoso terremoto. Então são regiões que têm a presença de terremotos intensos. O Chile já teve terremotos históricos, né? Onde morreram muitas pessoas, partes enormes das cidades ficaram destruídas. Né? Você tem terremotos, né, no Peru, você tem terremotos históricos nessa região. Né? Tudo por conta dessa formação, dessa cadeia, né, que a gente chama de orogênese, né? Que é a formação da própria crosta terrestre, que está em formação, transformação, né, e construção ad infinito. Sempre esteve e sempre estará, né, pessoal? A crosta terrestre ela não para, né? Independente da história humana, a crosta terrestre continua sempre seguindo seu fluxo, seus movimentos. É interessante também lembrar o incremento indígena nesses países, né? Como houve, dadas as proporções, né, você não teve um extermínio tão incisivo desses grupos indígenas, né, a depender da história de cada país, lembrando que a gente está falando de 6 países de forma generalizada. Né? Então, esses países têm maior incremento étnico de populações indígenas, né,
remanescentes do seu histórico pré-colombiano, né? O Chile é mais parecido com o Brasil, você tem menos incremento indígena e um maior incremento europeu, né? Do branco europeu, que teve a sua formação majoritária dentro da história do território chileno. Os outros países têm um incremento maior de indígenas, tá? Mas voltando à Cordilheira dos Andes, pessoal, ela é relativamente recente, né? Considerada geologicamente recente, né? Quando a gente fala isso, a gente está falando de muito tempo atrás, né? 50, 100 mil anos, 200 mil anos, geologicamente falando, é muito pouco, não é nada, né? Então é uma cordilheira relativamente recente, né? Apresenta altitudes que variam de 3 a 4 mil, isso no altiplano boliviano. Pessoal, a Cordilheira dos Andes tem 7.240 quilômetros de extensão. Basicamente, ela pega a América do Sul inteira, né? Aquela área da América do Sul inteira, como a gente viu no mapa. E para a gente ter uma noção, o diâmetro do planeta Terra tem cerca de 12 mil, quase 13 mil quilômetros de diâmetro. E só a Cordilheira dos Andes tem 7.240. É uma cordilheira gigantesca, enorme, né, que bordeia ali toda a América do Sul na sua parte oeste, né? Como já falei, a gente, por conta dessa formação orogênica, por conta dessa formação dessas cadeias montanhosas, a gente tem ali muitos abalos sísmicos, né, ou terremotos e algumas áreas de atividade vulcânica, né? Como esses pontos são muito elevados, a gente tem algumas áreas de neve eterna, que a gente chama, né, que é onde nunca deixa de ficar nevado. Inclusive, essas áreas de neve eterna ajudam os cientistas a estudarem sobre a questão do aquecimento global, né? Esse pico, essa área onde tinha as neves eternas, né, por conta da altitude, elas estão cada vez mais diminuindo por conta do aquecimento da atmosfera, né? Atividades industriais e outras questões, né? Então, bom, é isso. Muitos povos indígenas se adaptaram a essas áreas, né? Enfim, os próprios povos indígenas do Peru, né? Enfim, que floresceram bastante nessas áreas também foram em áreas de altitude, tá bom? Aqui uma breve lista dos picos mais altos da Cordilheira dos Andes, e o mais famoso deles é o Aconcagua, né, que se localiza no território argentino. Tá? Pessoal, o deserto do Atacama também é um componente dessa paisagem, né? Ele fica a oeste ali do território da Cordilheira dos Andes, dentro do território chileno até a fronteira com o Peru. Né? Ele é um deserto com cerca de 1.000 quilômetros de extensão. Né? É considerado o deserto mais alto do mundo e mais seco, né? Por conta das suas características fitofisionômicas, né? A questão climática, a questão da evaporação e tudo por conta da influência da Cordilheira dos Andes. A gente tem a Cordilheira dos Andes e a oeste o deserto do Atacama. Né? Esse deserto ele é feito, ele foi construído, ao longo do tempo, por conta da orogênese, né? Por conta da subida dessas cadeias de montanhas, e essa região oeste virou essa planície, né? Que hoje é considerada essa planície do deserto do Atacama, apesar de ser uma planície de altitude, que a gente chama, né? Como eu falei, é um dos desertos, é o deserto mais alto, localizado mais alto do mundo, por conta da influência dessa cordilheira. Né? Também o deserto mais seco do mundo, por conta do regime de chuvas, e grande parte da sua composição é de sal. Né? São desertos de sais, literalmente. Né? Esqueci a composição química agora do sal. Cloreto de sódio, né? Literalmente. Existem minas de sal nessas regiões para comércio, para você vender sal de cozinha e tudo. Então é uma região super interessante em todos os aspectos. A questão populacional, né? Como havia comentado, o Chile é a população com maior incremento branco, né? E o menor incremento indígena, né? Desses países. Né? A Venezuela e a Colômbia têm uma grande quantidade de mestiços, né? Considerando o mestiço indígena, né? Junto com o europeu. Né? E os negros, a população negra, em menor monta na Venezuela, Colômbia e Equador, que tiveram seu histórico mais ligado a essas populações também. Né?
é uma sociedade muito desigual, né? Sobretudo desde a questão colonial, né? O desenvolvimento do avanço econômico sobre esses grupos, sobre essas áreas, sobre esses povos, né? Sempre foi um avanço de exploração, né? E sobre esses grupos indígenas, né? Então você tem ali, são países com menor desenvolvimento social, são países com maiores índices de pobreza e desigualdade social, onde as cidades geralmente crescem em ritmo acelerado, apontando aquele movimento de êxodo rural que a gente viu, né, na, na aula passada no México, que é muito forte na formação da composição populacional mexicana. Então você tem esses incrementos. Economicamente são países muito complexos, né? Eu sugeriria que vocês olhassem um por um, né, a formação populacional de cada país, a questão econômica de cada país, para a gente entender melhor esse grupo dos países que tem em seu território a presença da Cordilheira dos Andes. E novamente, pessoal, a gente tem ali essa realidade do movimento econômico, né, do capital, do avanço dos sistemas econômicos sobre os países, sobretudo no século XX, pós-industrialização. Então você tem esses movimentos, as indústrias, as grandes cidades se desenvolvendo de forma acelerada e esses movimentos populacionais do interior para os grandes centros, né? Enfim, em todos os 6 países andinos, a maior parte da população ainda habita, né, as grandes cidades, né, principalmente as grandes capitais. Mas esses movimentos permanecem, né? As pessoas das áreas fora ou longínqua dessas grandes cidades buscam uma melhor condição econômica, de estudo, de acesso a serviços, né, a fluxos e fixos, que muitas vezes ele não teria acesso ali na área mais rural. Isso depende, é claro, da formação histórica de cada país, de cada povo, de cada grupo, de cada cidade, né? Mas, de forma geral, a gente pode dizer que as populações dos países andinos já são populações, em sua maioria, majoritariamente populações urbanas, que habitam mais áreas urbanas do que áreas rurais ou periurbanas, tá bom? Aqui, pessoal, a gente pode tratar do crescimento vegetativo dessas populações andinas, né? O que acontece? Principalmente no século XIX e século XX, como a gente tem os processos de urbanização, né, dos grandes centros populacionais, nós temos o processo de industrialização desses grandes centros, o que leva a uma explosão demográfica, né? Sobretudo no final do século XIX até a metade do século XX, né? A gente tem uma explosão demográfica muito grande e não foi diferente no caso dos países andinos. Porém, como não é uma região que recebe imigração, não é uma região como os Estados Unidos, por exemplo, como a Europa, né? Onde as pessoas buscam esses movimentos populacionais, pessoas de outros lugares buscam essas áreas mais ricas, né, querendo uma vida melhor. Nesses países andinos foi um pouco diferente, foi o simples crescimento vegetativo, né, não houve incremento de migração, né. Pelo contrário, esses grupos até, às vezes, as populações desses países até buscam outros países, então acontece um movimento de saída e não de entrada, tá bom? E também pela questão do desenvolvimento da medicina, né? Antes morriam-se muita criança, né? Na mortalidade infantil, né? As mulheres tinham 10, 15 filhos, morria às vezes metade, né? Hoje as mulheres têm menos filhos, mas a natalidade ela é mais garantida, digamos assim, né? Então, a natalidade não, desculpa, a sobrevivência daquele indivíduo ela é mais garantida por conta do desenvolvimento da medicina e tudo, né, do próprio acesso às vacinas e tudo, que a tecnologia industrial também permitiu ao ser humano, né? Então as pessoas estão vivendo mais, buscando os grandes centros urbanos, né? E o crescimento vegetativo também se impôs. Então essas populações estão aumentando muito, de forma muito rápida. É interessante pincelar também a diferença básica entre os dois tipos de agricultura praticados nessas regiões, que também se assemelham muito à América do Sul e ao México, que são produções de pequena escala, agricultura de subsistência familiar,
feito em pequenas propriedades, né? Geralmente com técnicas de baixo valor tecnológico, ou seja, à mão, né, na enxada, geralmente pequenas propriedades onde uma família ou grupos de famílias tomam conta dessas propriedades e produzem dezenas de produtos diferentes para alimentação e consumo direto, né? Vende numa feira, vende na cidade mais próxima. E também a gente tem a agricultura comercial de larga escala, em latifúndios, geralmente produzidas monoculturas. O que é monocultura? Uma cultura só. O que é latifúndios? Terras enormes, né? Então você imagina uma terra enorme de milho, né? Ou de cana, ou de grandes produções, mas apenas de soja, apenas de uma coisa só. Essa produção geralmente é industrial, uma grande empresa domina até para ter capital, dinheiro para comprar essas grandes áreas, né? E ao adquirir essas grandes áreas para produzir um produto só, essas empresas acabam pressionando o quê? A produção da agricultura familiar, daquelas, né? Se eu tenho empresas tomando conta de grandes áreas para produzir uma coisa só, tecnicamente acaba faltando áreas, faltando regiões para produzir a produção familiar. Então você cria-se esse conflito, né, de interesses no campo, muito semelhante ao histórico brasileiro também. Tá bom, pessoal? É bom a gente entender isso, né? A gente tem a indústria, a grande indústria, tomando conta do campo através da monocultura em latifúndios, e você tem ali a produção familiar, né? No Brasil, eu não saberia o dado na América Andina nesse momento, mas no Brasil, mais de 70% da nossa alimentação direta, que a gente come, né? Nosso prato de comida, arroz e feijão ali, vem da agricultura familiar de pequena escala. A pecuária, ou seja, a criação de animais ou a extração de animais da natureza, é pouco expressiva nesses países andinos. Pouco expressiva quando comparado à carga internacional, né, pessoal? É claro que eles produzem muitos alimentos através da pecuária, né? Você tem a criação de ovelha, você tem gado, é muito forte na Argentina, né? É uma carne muito famosa, apesar da Argentina não fazer parte dos países andinos, mas você tem o Chile, né? Você tem países com uma grande criação de gado, alta criação de gado, né? Mas é interessante também essa relação do Peru, sobretudo do Peru com as atividades de pesca, né? A gente tem a corrente de Humboldt ali no Pacífico, que são águas frias que possibilitam esses fluxos de animais, né, fluxos de peixes e de animais vindos através dessas correntes, né, questão de alimentação, questão de substâncias químicas, essas correntes favorecem, né, a grande quantidade de pescado nessas regiões. E o Peru é famoso por isso, inclusive um dos pratos mais famosos do mundo, né, o famoso ceviche, que é aquele peixe cru com limão, que é uma delícia. Quem não conhece, eu sugiro. Quem não gosta de peixe cru, passa longe. Não sugiro não, mas quem gosta de peixe cru é uma delícia. O ceviche, são tiras de peixe cru com limão. É um prato peruano. Muitas pessoas, a gente tende a achar que é um prato asiático, né? Porque é peixe cru, mas é do Peru, que eles têm também essa cultura muito forte da pesca no seu incremento econômico. É claro que na alimentação também. E na mineração a gente tem uma riqueza específica, né? Até por conta da formação geológica das Américas, a formação das cadeias de montanha, né? Que a gente chama de orogênese, né? E tudo isso favorece um subsolo, um território rico, né? de minérios, né? De riquezas minerais de todo tipo, né? Então aqui para pincelar alguns, pessoal, o petróleo, como eu já havia falado, né, é muito forte na Venezuela e o Equador, são os maiores produtores da América do Sul. Venezuela de longe é um dos maiores produtores do mundo, né? O estanho, né, na Bolívia tem as famosas minas de estanho, né, que gera muita polêmica, em que os trabalhadores trabalham sob condições muito precárias, né, nessas minas, né? Aquilo da produção primária, né, pessoal, que a gente vinha falando. Esses trabalhadores trabalham em condições precárias, às vezes ganham muito mal, trabalham por muitas horas com poucos direitos, né, e esse estanho vai para a produção industrial, né, onde esse lucro ele é individualizado, né, e os prejuízos, né, os detalhes, né, sociais são os detalhes
econômicos são socializados, né? Os problemas econômicos, os problemas de saúde desses trabalhadores, né? O pouco dinheiro que esses trabalhadores ganham, isso volta para a sociedade, digamos assim. O lucro das grandes empresas não, né? Então sugiro que vocês também estudem sobre a questão das minas de estanho na Bolívia, de forma mais aprofundada, né? O cobre, o Chile é um dos maiores produtores de cobre do mundo, né? E o ferro também, através da Venezuela, do Chile, né? São grandes produtores de ferro aqui, assim como o Brasil é um grande produtor de ferro também. Tá bom? Olha que interessante, o Peru é o segundo produtor de prata do mundo, né? Você vê a riqueza desses territórios, né? A gente tem também destaque para o estanho, para o chumbo e para o zinco, né? Sendo retirados do território peruano, né? Como já havia falado, a questão do pescado é muito forte lá para eles, né? Mas é interessante você ver essa riqueza mineral dos países andinos também muito favorecida pela formação geológica, né? A gente pode ver aí minério de ferro, estanho, petróleo, manganês, zinco, tungstênio, mercúrio, molibdênio, carvão, gás natural, prata, alumínio, ouro, né? A Bolívia também é um grande produtor de prata. Tem uma história, pessoal, da montanha de prata de Potosí, né? Dizem que na época dos colonizadores, né? Existe esse registro, se vocês puderem pesquisar depois, é interessante. Os colonizadores viam, os espanhóis viam a montanha de Potosí, dizem que ela até brilhava quando batia o sol, né? Tamanha quantidade de prata que fazia parte daqueles territórios, né? Daquela geologia, daquela região. Né? Só que a maior parte dessa prata, né? A maior parte desse ouro, desses minerais de interesse já foram levados para as metrópoles, né? Para os países dos grandes colonizadores, né? Você imagina os espanhóis chegando aqui e vendo uma montanha de prata, né? Na Bolívia, né? Vamos pegar isso para a gente, né? Vamos deixar aqui que esses indígenas não sabem nem o que fazer com essa prata, né? A gente que vai enriquecer com isso. Então, a título de curiosidade, né? Saindo um pouco do tema andino, né? Dizem que existem joias da coroa inglesa que são feitas com ouro e prata das Américas, né? Literalmente, né? Então você vê como esse processo de colonização exploratória também definiu um pouco, né, do que somos atualmente hoje, né, enquanto país, enquanto história, né? A própria Bolívia, o Peru, esses países, né, sentem até hoje, né, nas suas produções primárias e industriais, primárias de mineração, né, essa influência aí desses processos de colonização, tá bom? E por fim, pessoal, um dado sobre a questão da industrialização, que eu também já havia pincelado nos outros slides, né? São países relativamente pouco industrializados, tá? Com destaque assim, na questão dos países mais industrializados, a gente pode dar destaque ao Chile e à Venezuela. A Venezuela muito por conta da questão do petróleo e da indústria do petróleo e toda a estrutura industrial voltada para a questão do refino e distribuição desse petróleo, né? E o Chile tem uma industrialização mais variada, né? Mais baseada em produtos alimentícios, em questão têxtil, né? Tecidos. Metalurgia seria a questão da produção de ferro, né? Produção industrial de base, né, e a questão dos produtos agrícolas primários, né? Basicamente esses são os principais incrementos desses países, tá? A baixa indústria, é claro que são países industrializados, pessoal. Se você, né, poxa, professor, eu fui lá no Equador, eu fui lá na Bolívia e vi um monte de indústria lá. Você falou na aula que eram países pouco industrializados, exatamente, são países industrializados. Quando comparados aos outros países do mundo, né, principalmente aos mais industrializados, né, como Europa, Estados Unidos, China, aí você entende que talvez sejam países com poucas indústrias, porém você tem uma indústria significativa nesses territórios, tá? Pessoal, e a gente depois entra em mais detalhes, né, sobre todos esses países, tanto a questão produtiva, né, a questão primária, secundária e terciária, a questão do comércio, indústria, população, a gente entra em detalhes nisso pessoalmente, lá nas nossas aulas presenciais, tá bom? Valeu,
Até o próximo módulo.